O líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, PP do Paraná, criticou a atuação do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta na condução do enfrentamento da pandemia do novo coronavírus no Brasil. Para ele, centenas de pessoas morreram devido aos pedidos para que a população permanecesse em casa. Nós começamos tudo errado. Começamos com essa história de fica em casa, se tiver tosse, febre, dor de cabeça, fica em casa. Só vai para o hospital se tiver falta de ar. E aí já era tarde. Foi um erro grave do ministro Mandetta, disse Barros. Agora, o ex-ministro foi citado no processo de impeachment do governador Wilson Witzel. O nome do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, foi citado em um dos depoimentos do processo de impeachment contra o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Segundo o empresário Edson Torres, em 2019, o Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde, o IABAS, conseguiu manter seus contratos com o Estado depois de participar de uma reunião em Brasília entre o ex-ministro Mandetta, Edmar Santos, ex-secretário estadual de Saúde, e Roberto Bertoldo, advogado do IABAS. Relatou Torres. No início de 2019, falávamos da incapacidade de gestão do IABAS no Adão Pereira Nunes, que seria necessário retirá-lo. Depois de 15 dias, Edmar voltou de uma reunião em Brasília com o ministro Mandetta. Ele disse que lá, no gabinete do Mandetta, foi apresentado ao Bertoldo e que pediu para poder fazer uma gestão para manter o IABAS. O IABAS é uma das peças fundamentais no processo de impeachment movido contra Witzel. Em 2020, apesar do histórico de ineficácia, a entidade foi contratada pelo governo do estado por 835,8 milhões de reais para implantar e gerir os hospitais de campanha durante a pandemia. Tá aí, Constantino, o nome de Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro, aparecendo agora nas investigações do impeachment de Witzel, lá no Rio de Janeiro. Constantino. Pois é, e tudo que diz respeito ao meu querido Rio de Janeiro tem suspeita no ar, né? Olha, eu não sei se o ex-ministro Mandetta tem algum envolvimento em corrupção ou não. Eu não quero ser leviano, é cedo para dizer e temos que, enfim, investigar, é óbvio. Agora, o que eu sei, e isso o Brasil inteiro já sabe e percebeu, é que ele é um baita de um canastrão, né? O Mandetta foi o sujeito que talvez mais tenha politizado a pandemia desde o começo. É pau a pau com o governador de São Paulo, né? É um ortopedista que não tinha nenhuma especialidade em epidemiologia e nada ligado à pandemia, né? Que de repente se arrogou falar em nome da ciência. Vamos lembrar que quando ele saiu, ele disse que talvez a ciência tivesse sido exonerada do Ministério da Saúde. É uma pretensão, é uma rubri, né? Que a gente não vê em nenhum cientista sério, até porque a ciência exige cautela e humildade. Esse é um método científico, né? É um sujeito que hipócrita, né? Quer dizer, saiu dançando sem máscara com a funcionária. Agora mesmo, essa semana, foi pego aí na praia, sem máscara, né? Eu não sei, e alguém vai ter que calcular na frente, com calma, quantas vidas podiam ter sido poupadas se não houvesse aquela recomendação precipitada de fique em casa até sintomas graves. Nós ainda estamos avaliando essa questão de tratamento precoce e isso é uma coisa que poderá um dia se voltar, mas com peso para cima dele como ministro, que falou isso, fique em casa até sintoma grave, né? Nós não sabemos disso. É um sujeito que adotou as diretrizes, eu passei a chamar de Orquestra Mundial do Socialismo, mas pelas iniciais você faz o elo, porque senão nós somos até bloqueados nas redes sociais hoje em dia, né? O canal do YouTube não permite mais contestar diretrizes dessa entidade. Veja que ponto chegamos de ameaças de liberdade de expressão. Mas o fato é que ele adotava essas diretrizes que eram em si bastante erráticas, né? Como se isso fosse a fala em nome da ciência, monopolizando isso e tratando qualquer um que ousasse questionar como um obscurantista. E quando saiu do governo, a gente viu a politização vindo à tona, né? Passou a demonizar o presidente Bolsonaro, né? E os ministros subsequentes, né? Como se fossem todos eles ali umas figuras que viraram as costas para o saber da ciência, que ele só seria, então, um representante. E, por fim,
como evidência final dessa politização que ele fez e de que ele nunca deixou de pensar em política, porque além de ser um ortopedista no âmbito da ciência, da medicina, ele é um político acima de tudo, né? Era essa a função que ele exercia, já no Partido Democrata e tudo, com Rodrigo Maia e companhia. Eu quero lembrar que aquelas coletivas que ele fazia de imprensa, eu acho que ninguém aguentava mais, porque aquilo sim, né? Eram discursos infindáveis em que ele remetia à infância dele e tudo mais. Ali era um sujeito num palanque, né? Então, cá entre nós, eu acho que quase ninguém sente saudades do Mandetta como ministro. E eu acho que o grande teste que ele vai ter é se ele se candidatar a alguma coisa. Ele tem a pretensão de ser a presidente da República. Boa sorte, Mandetta. Porque para mim, acho que ele não ganha nem como síndico de prédio. Diga, Ana. Bom, Vitor, o Rodrigo tocou num ponto importantíssimo, que foi a declaração do ex-ministro Mandetta no começo da pandemia, de ficar em casa até começar a passar mal, sentir falta de ar. Quantas vidas realmente poderiam ter sido salvas em relação a isso? Existem números recentes aqui na Califórnia, Vitor, que mostra o aumento de hospitalizações, um aumento muito grande, né, no contágio e nas hospitalizações, mas uma queda brutal no uso dos leitos das UTIs, ou seja, as pessoas estão procurando ajuda médica muito mais cedo do que antes foi recomendado no início da pandemia. Então, o Mandetta, ele mostra, agora citado, né, no impeachment de Witzel, e aqui também não seremos levianos, a gente tem que acompanhar as investigações em relação ao envolvimento do nome dele em qualquer esquema com o Witzel ou qualquer outro esquema de corrupção que venha a aparecer, mas o Mandetta, desde o começo, ele mostrou que ele ia politizar a pandemia. Isso ficou muito claro a partir do momento que ele, como ministro da Saúde, já começou politizando a hidroxicloroquina, uma substância e um medicamento no mercado há mais de 60 anos, seguro. O mínimo que ele poderia ter feito era ter dito o que os médicos dizem hoje, que, olha, não pode não provar absoluta eficácia em relação à cura, mas não faz mal, que é exatamente o que o Dr. Wong falou para a gente aqui, a doutora Nise Yamaguchi, que é uma medicação segura, né? Como os dois médicos infectologistas atestaram aqui para a gente. Depois, Rodrigo mencionou também a praia, né? Mandetta pregou aí o uso restrito e importante da máscara, saiu do Ministério abraçando todo mundo sem máscara, depois agora apareceu na praia também sem máscara, apareceu num bar, num jogo de sinuca também sem máscara. Ou seja, o Mandetta, Vitor, ele é parte do que o Fiuza muito bem chamou ontem, que é o novo clube da ética, né? O clube da ética agora que tem aí personagens como o próprio governador da Califórnia, Gavin Newsom, que baixa uma ordem executiva de um lockdown robusto. A gente não pode agora, para você ter uma ideia, Vitor, agora existe uma ordem de você não poder viajar mais de 120 milhas longe da sua residência, o que obviamente ninguém está cumprindo. Você não tem como, não há forças policiais suficientes para vigiar, né, todo um estado da Califórnia. Mas a gente vê que esse clube da ética aí, o Mandetta, ele é membro, carteirinha ali em dia, e eu também torço para que o Mandetta ele saia como político, como candidato em algum momento da nossa história, porque eu acho que ele vai ter a resposta que ele merece da população.